Olá, leitores e leitoras! Hoje nós estamos aqui para falar sobre Rafael Montes. Sim, eu li este livro dele, que é o livro O Vilarejo, e eu fiquei chocada. Tá, vamos começar pelo básico. Eu não costumo ler livros de terror, mas quando eu faço isso, gente, saio completamente da minha zona de conforto, que é romance de época, e aí eu vou para uma coisa assustadora, que é um livro de terror. Eu já tinha ouvido falar do Rafael Montes, já tinham me falado que ele era um escritor ótimo, que ele conseguia escrever dentro do gênero dele de uma forma maravilhosa, mas eu nunca tinha lido nenhuma obra do autor. E aí eu comecei, é claro, pela pior, não, brincadeira, eu comecei pela que dizem ser a mais terrível. Basicamente, eu li esse livro porque ele estava de graça na Amazon. E aí eu falei, olha que oportunidade de sair completamente da zona de conforto e passar algumas noites sem dormir. Ótima oportunidade. Vamos lá. E foi exatamente o que eu fiz. Baixei esse livro de graça. O livro tem 100 e alguma coisa de páginas. Eu vou deixar aqui, porque eu não lembro de cor. Ele é bem pequeno e é suficiente para deixar você sem dormir. Sim. Acredite, é suficiente. E eu queria começar esse vídeo falando sobre a diferença entre terror e horror. E eu procurei muito isso porque eu não queria vir aqui e falar merda. E como tá totalmente fora da minha zona de conforto, eu falei, minha nossa, terror ou horror? Será que eu falo que é um livro de terror ou um livro de horror? E aí eu achei uma definição maravilhosa. Eu trouxe minha colinha aqui. Nossa senhora, essa luz tá super estourada. Então eu vou ler pra vocês a minha colinha que diz assim. Terror e horror. O terror é muito mais sobre ficar ansioso antes de algo horrível acontecer, enquanto o horror é o sentimento de repulsa após algo terrível acontecer. E eu não sei porquê, eu sempre associei terror com coisas espirituais, né? Com filmes de espírito e demônios e etc. E o horror com coisas que tinham muito mais a ver assim com aquela coisa física, né? Cortar braço, massacre da motosserra, esse tipo de coisa aí, sabe? Esse tipo. E eu sempre fiz a associação, então, terror, fantasmas, espíritos e horror, coisas físicas. Então, eu vou ficar o tempo todo nesse vídeo falando que o livro dele é sobre terror, mas na verdade é horror. É um livro de horror. O Vilarejo vai contar uma história de uma vila esquecida em algum lugar que eu nem sei direito onde é, e ele vai se colocar, ou colocar o narrador na posição de um cara que encontrou uns livros antigos numa linguagem antiga e resolveu decifrar as histórias e descobrir o que havia por trás daquilo. E aí ele vai começar a contar essa história dessa vila, um lugar bem afastado. E chega o inverno e essas pessoas começam a passar frio e fome. E durante esses momentos de frio e fome, eles acabam decidindo fazer algumas atrocidades. E algumas atrocidades acontecem, não tem nada a ver com frio e fome. Mas a história... Gente... Sabe quando um escritor se propõe e ele entrega exatamente aquilo que ele se propôs a fazer? Então, é o Rafael. É o Rafael. Ele se propôs a fazer uma história de horror e ele fez uma história de horror excelente. E esse cara, esse autor, ele se propõe e ele entrega um trabalho maravilhoso. Gente, no final tem uma imagem. Se você leu esse livro, por favor, deixe seu comentário aqui embaixo e me fala se aquela última imagem que apareceu não te deixou transtornado. Me fala se aquela última imagem que apareceu não fez você, sei lá, se sentir estranho, porque tem umas imagens durante o livro, assim, umas gravuras e tal, mas a última tem um significado muito doido e, tipo, cara, sei lá, me deu um pavor. Eu li junto com a minha prima, a Mandinha, ela também leu praticamente na mesma noite o livro, ela começou um pouquinho antes e eu terminei um pouquinho depois, mas a gente leu praticamente junto e foi super assustador. Detalhe, pra Mandinha, os livros que pegam ela são assim, suspense, drama e tal. Ela tem mais uma coisa assim, estilo intrínseco, sabe? Ela adora intrínseco. E eu já tenho uma coisa mais, né, arqueiro. Então, a gente tem perfis de leitor diferentes. E ela também achou bem assustador e falou que não ia mais ler recomendação minha de livro de
horror. Ai, consegui falar horror. Ela falou que não ia mais ler. Mas assim, eu recomendei esse livro no meu Instagram. Ai, esses gritos de fundo tá ficando excelente. Eu recomendei esse livro no meu Instagram antes de ter lido. Porque leitor bom é assim, a gente olha na capa e já sabe que o troço é bom. E recomenda antes de ler, que absurdo. E eu recomendei e falei, galera, ó, tá grátis lá na Amazon, baixa o seu livro, leia aí. Todo mundo fala que é massa pra caramba. E ó, é massa pra caramba. Pra quem gosta de terror, deve ser um prato cheio. Horror. Ai. Vocês entenderam? Pra quem gosta desse gênero de livro, é o que há. E assim, não leiam esse livro após se alimentarem. É só essa indicação, assim. Indicaçãozinha rápida, assim. Leia numa hora que você não tenha acabado de comer, porque, bom, tem algumas coisas que... só isso, tá? Só esse detalhe. Mais uma recomendaçãozinha. Esse livro tem alguns gatilhozinhos, assim, mas vai mostrar uma história bem antiga, então vai ter racismo, vai ter canibalismo, vai ter assassinato, vai ter inveja no nível que não se descreve em lugar nenhum, vai ter muita coisa ruim. Muita coisa ruim. E por isso o livro é excelente. Nossa, ficou tão estranho. Por isso eu acho tão estranho falar sobre livro de terror e horror. Porque você tem que falar que o livro é horrível e por isso ele é muito bom. Vocês entendem essa lógica? Esse livro é tão horrível que ele é muito bom. Né? Sei lá. Ai, que doideira. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo bem do estranho. Mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até a próxima indicação de livro.